Olá, pessoal! Para mim é um motivo de muita alegria poder mais uma vez compartilhar com você a poderosa palavra de Deus. Pessoal, esse mês estamos estudando Cristologia. Não tem como passar por essas parábolas sem antes fazer com vocês uma reflexão. O que realmente Jesus queria falar por meio dessas parábolas? Hoje você vai aprender. É assunto muito profundo. Sei que você já deve ter ouvido alguém falar sobre a parábola das 10 virgens. Sei que você ouviu falar de várias formas. Mas hoje vamos analisar biblicamente o que realmente Jesus estava falando e para quem Jesus estava falando. Bom, e vou deixar já agora no começo desse vídeo, porque vai ser um pouquinho longo, a gente vai precisar analisar uns versículos. Mas eu já quero deixar uma pergunta para você. Primeira pergunta, o noivo, ele vai vir casar com a noiva. Isso é certo. Agora a pergunta é, quem é a noiva? Quem é a noiva? A segunda pergunta, quem são as virgens? Quem são? Aqui você vai ver que Jesus está dando um ensinamento e nesse ensinamento ele vai deixar bem claro. E aqui, irmãos, nesse vídeo, eu não estou usando nenhum recurso para explicar essa parábola. Por quê? Porque já aprendemos que precisamos usar a óica, observar o texto. Então aqui você vai aprender quando começou essa conversa de Jesus com seus discípulos. E analisando a palavra de Deus, a gente vai ver que esse início foi lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 1, 2 e 3. Vamos analisar juntos. Se você não tiver agora nesse momento, vamos pegar a nossa Bíblia para analisar juntos o que realmente Jesus estava dizendo. Meus irmãos, eu poderia chegar aqui e já falar tudo sobre essa parábola, mas eu não posso fazer, tendo em vista, primeiro, que a palavra é de Deus, segundo, precisamos analisar o texto. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, é preciso falar para poder explicar a parábola, senão a gente não consegue entender o que Jesus está falando. Então, essa conversa teve o início no capítulo 24 e o versículo 1, 2 e 3, que fala assim, você vai ver que é sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Esse aqui é o título que a gente vai ver. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, os discípulos se aproximam de Jesus, vamos fazer a observação para entender. Quando eles se aproximam de Jesus, capítulo 24, versículo 2, Jesus é quem vai falar aqui, ele responde. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então, Jesus está conversando aqui. No versículo 3, fala assim, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos, em particular, dizendo, Mestre, quando serão essas coisas? E quais são os sinais da sua vinda? Qual é o sinal da sua vinda? E perguntando para Jesus quando era o fim do mundo. Então aqui teve o início da parábola das 10 virgens, do capítulo 25. O início dela é aqui. Foi nessa conversa. O que estava acontecendo? Jesus aqui, ele tinha acabado de falar com a multidão. Quando Jesus fala com a multidão, Jesus vai contar uma parábola e você vai ver que Jesus vai falar
de dois servos. Dois servos, o bom e o ruim, o justo e o injusto, o fiel e o infiel. E aqui ele vai continuar falando. Mas quando Jesus termina de falar, os seus discípulos chamam ele particular. Imagina você aí agora. Aqui tem uma sala e tem várias pessoas. Mas você tem algo para tratar em particular com outra pessoa. Então o que é que você faz? Chama aquela pessoa à parte e conversa com ela o que você quer conversar. Aí depois você sai. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele sai, estando Jesus no Monte das Oliveiras, chega aos discípulos à parte e começa a conversar com ele. E perguntando quando vai ser o fim do mundo. Quando vai ser? E ali Jesus começa a falar com eles, explicando sobre o fim do mundo. E aqui, antes de a gente ir para nosso ponto, que é a parábola, você precisa entrar nesse texto, no contexto, para entender. E aqui a gente vai ver 3 conceitos teológicos sobre o arrebatamento. O primeiro conceito teológico o primeiro dele são os pré-tribulacionistas. Esses pré acreditam categoricamente, eu sou acredito que a igreja vai ser arrebatada. E que hoje estamos vivendo o princípio, o início, o princípio das dores. Eu acredito assim. E creio que você também acredita assim. Estamos analisando biblicamente. Então, existem 3 conceitos. O primeiro dele é os pré-tribulacionistas, que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes. O segundo conceito, os mid, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E o terceiro conceito é o que defende e acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois, os pós-tribulacionistas. Então, dentro desse contexto aqui, foi que Jesus começa a contar. Inicia aqui essa conversa no capítulo 24, versículo 1 ao 3, Jesus começa a conversar. Agora, quando a gente chega exatamente no capítulo 25, você vai ver a parábola contada, que essa parábola aqui é a parábola das 10 virgens. E precisamos analisar, mais uma vez, com a Bíblia na mão, para analisar juntas. Estamos aqui fazendo uma boa exegese da palavra de Deus. Estamos analisando, usando a óica, observando o texto. Porque não precisa de muita coisa não, para poder entender, porque está bem claro. O assunto aqui, o assunto que Jesus está falando, é exatamente sobre o reino de Deus. Jesus está falando sobre o reino de Deus. E Jesus fala para os seus discípulos. Então, essa passagem aqui, especialmente, é uma conversa de Jesus Cristo com os seus discípulos. Na verdade, são instruções. Jesus, ele falava, pregava por parábola, e aqui ele está ensinando. Aí ele está dizendo, olha, o reino do céu é semelhante. Capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. Aqui vai falar sobre a chegada desse noivo. Meus irmãos, vamos analisar com carinho isso aqui, porque é muito
sério que eu vou falar agora. Existe gente por aí falando, na rede social, que a noiva, as virgens, é a noiva. Então, existe gente falando, pregando, ensinando na rede social, e eu já ouvi até pregação, com certeza você já ouviu também pregação, onde o pregador fala que as 5 virgens é a igreja de Jesus. Que a igreja é as 5 virgens. E aqui você vai entender com base no casamento judaico. Jesus, ele trazia os acontecimentos do tempo para poder explicar algo profundo. Então Jesus, ele vai usar o modelo de um casamento judaico para explicar sobre essa parábola. O primeiro que precisamos entender, o primeiro ponto, é que o casamento judaico, ele acontecia, primeira fase, era o noivado, que era o compromisso. Então, o noivo ia lá, conversava com os pais, firmava um compromisso, e aí ele voltava para a casa do seu pai, ia procurar, providenciar, organizar um lugar para vir buscar a noiva. Isso era o modelo do casamento judaico. E aí, quando estava tudo pronto, o noivo volta para pegar a noiva. Mas esse meio tempo, o noivo contratava 10 virgens para cuidar da noiva. Cuidar da noiva e fazer o cortejo na hora que ele chegasse para ir ao encontro da noiva. Aqui você vai ver as virgens e a noiva. E dentro das virgens, que são 10, 5 era prudente e 5 era louca. Aí muita gente aplica que as prudentes é a igreja, as prudentes é a noiva. E na verdade essas virgens não é a noiva. Eu quero deixar isso aqui claro para você. Essas 5 virgens prudentes não é a noiva. Não está falando da noiva. Não, você vai saber no final, porque não é a noiva. Então o noivo contratava elas para fazer esse cortejo. E aí, quando ele ia ter o encontro com a noiva, né? Quando ele chegava no local para ter o encontro com a noiva, a porta se fechava. Então esse aqui era o modelo do casamento judaico. Existia essa preparação. Primeiro, o noivado, e ele ia embora, providenciar um lugar, para depois voltar para casar. E Jesus se baseia nisso aqui e diz, olha, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Aí ele começa a falar. Tá, já expliquei agora que essa parábola, Jesus usa como base um casamento judaico. Mas, afinal, quem são as virgens? Quem são? E onde está a noiva? Percebe que até agora estamos falando sobre a parábola. Jesus começa falando sobre o reino de Deus, dizendo que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. Aí você vai ver o noivo, você vai ver as 10 virgens, mas você não vai ver a noiva. Onde está a noiva? Quem é a noiva? Essa é a pergunta. Quem é a noiva? E onde ela está? Porque no texto a noiva está em oculto. Você não vai ver em momento nenhum na parábola das 10 virgens a noiva. Você vai ver as virgens, você vai ver a noiva, mas você vai ver o noivo, mas você não vai ver a noiva. Por quê? Porque a noiva está em oculto. E a noiva, ela hoje pode ser essa pessoa que está falando aí agora. A noiva é você. A noiva sou eu. Eu não posso ser só porque eu faço parte. Mas a noiva não é as virgens. Por quê? Vejamos, quando a gente aplica essa palavra dizendo que essas 5 virgens é a noiva que Jesus vai casar, a gente faz uma confusão, porque são 5. 5. E Jesus vai casar com uma.
E a Bíblia diz que a igreja de Jesus, ela é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E se essa noiva é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, logo entendemos que essa noiva, ela é feita de várias pessoas, de vários lugares. Não é só com a placa, não é só de um lugar, entenda. A noiva de Cristo, ela é formada, o corpo de Cristo é formado de vários membros, de várias igrejas. Não é só a minha igreja, não é só a sua igreja. O membro do corpo de Cristo pode estar em São Paulo, pode estar em Maceió, pode estar em Aracaju, pode estar em Recife. Então, tem uma pessoa que agrada a Deus, está no centro da vontade de Deus. Ela faz parte dessa noiva, porque a noiva aqui no texto está em oculto. Aleluia. A noiva de Cristo aqui no texto está em oculto. E vejo muita gente dando a noiva para Cristo dentro desse texto que você não encontra. Porque a noiva de Cristo está em oculto. O que aparece são as virgens. E o que são as virgens? Meus irmãos, isso aqui é muito profundo. Porque o noivo, ele dá para a sua noiva 10 virgens para cuidar dela. O noivo, no casamento judaico, dá para a sua noiva 10 virgens. Para quê? Para cuidar dela. Isso mesmo. Dá para cuidar dela. Tá, mas quem são essas 5 virgens? Sabe? Eu preciso analisar com você. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo, aleluia, Deus é maravilhoso. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para mestre. Coisa linda. Então o noivo, ele deu para a sua igreja as 5 virgens. Ah, mas você vai ver aqui no texto 10. E na verdade, tem 10. Por que você vai encontrar 10? Primeiro, Deus ele dá 5. Que são esses 5 dons, para cuidar da igreja dele. Deus, ele dá. Então, Jesus, ele mesmo deu. Em Efésios 4, 11, você vai ver que foi Jesus que deu para a igreja, para cuidar. Veja a responsabilidade que tem um apóstolo, digamos hoje o nosso pastor presidente. Veja a responsabilidade que tem um evangelista. Veja a responsabilidade que tem os pastores, porque foi Deus que deu para a igreja. Não foi o homem que deu, foi Deus que deu para cuidar da noiva dele. Então, apóstolo, evangelista, profeta, pastores e mestre. Eu estou aqui falando com você. Não foi o homem que me levantou. Não foi o homem que levantou um pastor. Não foi o homem que levantou um evangelista. Não foi o homem que levantou um profeta ou um apóstolo. Mas foi o próprio Deus que deu. Para quê? Para cuidar da noiva dele. Para o aperfeiçoamento da obra dele. Ô irmãos, você que é professor, você tem uma grande responsabilidade. Quem foi escolhido por Deus para fazer essa obra tem uma grande responsabilidade, que é trabalhar para o reino. Então Jesus está conversando com os discípulos e está dizendo, olha, é assim, assim, assim. E você vai ver que nessa parábola vai falar exatamente de quem Deus chamou. Tá? Mas aqui falam de 10 virgens. E tem as 10 virgens. Primeiro, os 5, que já podemos ver aqui em Efésios capítulo 11, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Tem eles aqui, que são os que fazem a obra com responsabilidade. Porque tem gente que faz de qualquer jeito. Por isso que as coisas aqui é bem claras. Jesus deixou bem claro. Você vai ver 10. Por que tem 10 aqui? Primeiro, você vai ver o apóstolo que é fiel,
esse apóstolo aqui, ele é fiel. Então vamos dizer que ele faz a vontade de Deus. Esse aqui. O profeta tem aqueles falsos profetas aí na rede social. Mas Deus, ele pode tomar uma pessoa em profecia para entregar a mensagem dele. Então vai ter aqui também o de Deus. O evangelista tem aquele verdadeiro que Deus chamou ele para fazer a obra. Mas também tem o falso. Então esse aqui é o verdadeiro. Pastores, tem vários pastores que têm compromisso com a igreja e cuidam da igreja. Então esse aqui é verdadeiro. Mestre, existem muitos mestres por aí, ensinando, mas que ensina errado. Então esse aqui é o verdadeiro. Onde é que estão os 10? Tem o verdadeiro, apóstolo verdadeiro e apóstolo falso. Tem profeta verdadeiro e profetas falsos. Tem evangelista verdadeiro e tem o evangelista falso. Tem os pastores verdadeiros e tem os pastores falsos. Tem os mestres verdadeiros e tem os mestres falsos. Viu você aí? Aqui você está aprendendo com muita profundidade que as 10 virgens vai falar exatamente de 5 prudentes que são os dons que Deus deu para cuidar da igreja dele que estava em oculto, que vai ser revelada, mas só naquele dia, porque a igreja dele é espiritual, ninguém viu. Então as virgens não é a noiva. A noiva dele está em oculto, ninguém viu. Essas virgens aqui, as 5 prudentes, são os 5 dons que Deus deu para a igreja, para cuidar da igreja. Agora vai ter as verdadeiras e vai ter os falsos. Então hoje você está aprendendo, biblicamente, o que realmente é a parábola das 10 virgens. Então, as virgens não é a noiva. As virgens prudentes são aqueles que têm o dom que o Senhor deu. Se você tem o dom, você é uma virgem. Se você faz a obra do Senhor, você entende que Deus te chamou para isso, para cuidar da igreja. E logo você vai ouvir, aí vem o noivo, sair ao encontro. Louvado seja Deus. É quando você vai ver a igreja do nosso Deus. Ficamos por aqui. Esperamos em Deus que tenha te ajudado, tirado todas as suas dúvidas. Mas qualquer coisa, estou aqui. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.